Agora, no grande expediente, deputado Alfredo Sirquis, PSB, Rio de Janeiro. Bem, senhor presidente, colegas deputados, acabo de regressar de Varsóvia, onde participei da COP19, da Conferência do Clima das Nações Unidas, que a cada ano se realiza numa cidade diferente, em geral nos meses de novembro ou dezembro. Não havia grandes expectativas em relação a essa reunião. Na verdade, ela era considerada uma reunião preparatória de duas outras que se espera serão mais decisivas, a do ano que vem na cidade de Lima, no Peru, e, sobretudo, em 2015 em Paris, a COP21, para a qual, desde a Conferência de Durban, em 2011, está programada em tese a perspectiva de um novo acordo do clima, dessa vez criando obrigações para o conjunto dos 193 países que participam do processo das Nações Unidas sob a Convenção do Clima, que todos vocês sabem, surgiu na cidade do Rio de Janeiro, em 1992, quando da Conferência Rio 92. Então, não havia grandes expectativas. E eu costumo dizer que o problema das baixas expectativas é que, naturalmente, nós podemos ter, eventualmente, uma boa surpresa, mas a tendência é que diminua a pressão social sobre uma reunião desse tipo, as baixas expectativas. E, de alguma forma, as baixas expectativas foram cumpridas. Na verdade, a COP de Varsóvia, a COP19, produziu alguns pequenos avanços, como todas essas reuniões do clima de final de ano sempre produzem avanços incrementais. Então, houve, ao final de muitos debates, um avanço com a criação do mecanismo da ONU para perdas e danos, no tópico de adaptação às mudanças climáticas. Houve alguns pequenos avanços em relação ao REDD, que é a parte de florestas, e que de alguma forma são interessantes para o Brasil, mas continuou a se patinar em relação àquilo que é absolutamente fundamental, que é a definição de como será esse novo acordo do clima a ser negociado até o final de 2015, para passar a ser implementado apenas em 2020. Então, como os colegas percebem, não se pode falar exatamente no sentido de urgência. Essas negociações das Nações Unidas, elas seguem a batuta daquilo que é a característica inata das Nações Unidas, salvo no Conselho de Segurança, mas, de resto, as Nações Unidas procuram decidir por consenso em relação a essas negociações. Vossa Excelência faz um pronunciamento brilhante sobre um tema mundial de relevância e importância e, com a sua permissão, eu apenas registro a presença do vice-ministro de Relações Exteriores do Azerbaijão, senhor Aras Azimov, e do embaixador do Azerbaijão, senhor Elnur Sultanov. Obviamente, um tema como esse que Vossa Excelência se manifesta é de interesse de todos e, obviamente, levarão uma impressão positiva de um debate tão profundo que Vossa Excelência traz a essa casa sobre a situação do clima e dos seus impactos ambientais no nosso planeta. Com a palavra, para a sequência, o deputado Alfredo Sirquis. Bem, senhor presidente, prosseguindo, é uma ilusão se pensar que, mesmo em 2015, se conseguirá um acordo que consiga, de fato, atender àquilo que a ciência, que o IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, formado por mais de 10 mil dos melhores cientistas de todo o mundo, está colocando como fundamental. O que o IPCC coloca? De que é absolutamente fundamental conter
as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera em 450 partes por milhão, para que nós tenhamos uma chance de, até o final desse século, conseguirmos manter a temperatura média do planeta não ultrapassando 2 graus. Até 2 graus já se prevêem consequências dramáticas. Com menos de 1 grau, tivemos até agora um aumento de temperatura da ordem de 0,8 graus desde o início da era industrial. Então, com 0,8 graus, tivemos recentemente fenômenos meteorológicos de uma violência absolutamente inédita e inacreditável, com ventos de 350 km por hora no tufão que destruiu uma parte das Filipinas. Já tínhamos tido fenômenos análogos em outros países. Então, imaginem com 2 graus e imaginem com 4, com 5, no prazo de vida dos nossos netos. Não é um futuro daqui a muitos séculos, é no final desse século, quando estarão vivos os nossos netos, se nada for feito em termos da intensidade de emissões de gás de efeito estufa na atmosfera. A temperatura, segundo o IPCC, poderá, na média, aumentar até 4 graus, 5 graus, 6 graus acima daquilo que ela é hoje. Isso seria uma catástrofe de proporções inacreditáveis, que representaria o colapso da agricultura numa série de países. E, nesse sentido, penso que os colegas aqui que representam a agricultura brasileira deveriam se preocupar muito com essa questão. Verdadeiras guerras climáticas no futuro. Nós temos uma já se perfilando no horizonte, com o conflito entre o Egito e a Etiópia, por causa da intenção da Etiópia de desviar as águas do rio Nilo. Poderemos ter guerras, por exemplo, entre a Rússia e a China, em função da China ter muito poucas terras que servem para a agricultura, e essas terras profundamente ameaçadas pelo processo de mudanças climáticas, enquanto que a Rússia, pelo contrário, de alguma forma, em algumas regiões, ela seria beneficiada pelo aumento da temperatura, sobretudo na Sibéria, e isso criaria um desequilíbrio muito grande. Então, volto a dizer, penso que é uma ilusão achar que a Conferência do Clima das Nações Unidas vai conseguir, até 2015, lograr um acordo que consiga cortar emissões a ponto de garantir que nós não ultrapassemos a marca das 450 partes por milhão, 450 ppm na atmosfera, e tenhamos essa possibilidade de manter a temperatura da Terra na média em 2 graus esse século, não ultrapassando 2 graus nesse século. Bem, por isso devemos rejeitar o processo das Nações Unidas? Penso que não. O processo das Nações Unidas é o mínimo denominador comum, aquele que, de fato, se é assumido, ele compromete 193 países. No entanto, assim como não devemos rejeitar, como alguns americanos o fazem, a importância daquilo que acontece sob a égide das Nações Unidas, não devemos ter a ilusão de achar que o problema será superado apenas sob a égide das Nações Unidas. Na verdade, para se conseguir essa redução tão substancial das emissões de gases de efeito estufa, que seja suficiente para, de fato, manter a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera a menos de 450 ppm, não é necessário termos os 193 países. Basta 7, 8, 10 no máximo. Só os Estados Unidos e a China, conjuntamente,
são responsáveis por 40% das emissões. Os Estados Unidos, a China, a Europa, a Índia, o Brasil, o Japão, o Canadá, a Austrália, alguns outros países, alguns outros poucos países, se eles conseguissem, num fórum mais restrito, chegar a uma composição em relação a reduções que, de fato, complementassem aquilo que a ONU conseguirá em 2015, pois haverá certamente um resultado nessa reunião em Paris, só que ele muito provavelmente não será suficiente. Então, se um grupo mais restrito de países conseguisse entender em relação a como avançar mais, isso pode ser decisivo. Mas tão decisivo quanto isso é o seguinte aspecto: é necessário se criar uma nova ordem financeira internacional que favoreça a implantação de uma economia de baixo carbono. A atual ordem financeira internacional, ela favorece a especulação financeira, ela subsidia pesadamente os combustíveis fósseis e ela, assim como a imensa maioria dos sistemas tributários de todos os países, são um obstáculo gigantesco em relação a reduzir as emissões. Porque toda a ordem financeira internacional e todo o sistema tributário da grande maioria dos países consagra uma economia baseada e totalmente dependente dos combustíveis fósseis. E aí está, na minha opinião, o X do problema. Nesse sentido, por iniciativa da subcomissão COP19, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional dessa Casa, subcomissão essa presidida por mim, e também com o apoio da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, do Governo do Estado de Pernambuco, de diversas empresas da iniciativa privada, tivemos a oportunidade em outubro desse ano de realizar o segundo Rio Clima. O Rio Clima foi, no ano passado, um evento paralelo a Rio+20, que permitiu o nascimento daquilo que em inglês se chama think tank, é um centro de pensamento, de reflexão sobre um determinado tema, e esse centro de reflexão realizou, no mês passado, uma reunião totalmente dedicada à questão da economia de baixo carbono, do pano de fundo econômico que é necessário para que nós, de fato, possamos atacar esse problema, que hoje é, talvez, o principal problema de longo prazo que a humanidade enfrenta. Então, quais foram as recomendações do Rio Clima que eu tive a oportunidade de entregar para a nossa delegação, para delegações de outros países na Conferência de Varsóvia e expor publicamente numa reunião que realizamos com a presença do professor Luiz Pinguelli Rosa, que é o secretário executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, do professor Emílio Della Rovere, que é um grande especialista, da deputada Aspásia Camargo, minha colega, deputada estadual do Rio de Janeiro. Tivemos a oportunidade de nos reunirmos com delegações estrangeiras que estavam ali compartilhando daquela experiência, daquela grande discussão junto conosco, e apresentamos algumas recomendações. Basicamente, em primeiro lugar, é necessário, de uma vez por todas, acabar com os subsídios aos combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis têm um preço artificialmente baixo e isso prejudica profundamente a competitividade de qualquer forma de energia limpa. É necessário realmente eliminar esses subsídios, que são muito fortes. Segundo o estudo feito pelo Fundo Monetário Internacional,
se nós considerarmos os subsídios diretos e os indiretos, é US$ 1 trilhão por ano de subsídio aos combustíveis fósseis. Subsídio ao carvão, subsídio à gasolina, subsídio ao óleo combustível, óleo diesel, ao gás e de uma forma geral. Claro que alguns desses subsídios são piores do que os outros. Os piores são aqueles ao carvão e à gasolina. Por outro lado, sabemos também que a eliminação abrupta de um subsídio desse tipo, ele pode provocar consequências sociais que devem ser evitadas a todo preço. Ela pode ter efeitos inflacionários, pode aumentar o preço de uma série de gêneros de primeira necessidade. Por isso, a eliminação de subsídios tem que ser uma política extremamente bem pensada, com uma escolha clara do combustível, de qual é a prioridade, qual é o combustível prioritário para se eliminar os subsídios. Aqui no Brasil, obviamente, é a gasolina. E a forma de fazê-lo. Inclusive, no caso, por exemplo, do diesel, com compensação social para as pessoas pobres que seriam atingidas de alguma forma por essa medida. E o Brasil, como tem já toda uma infraestrutura montada para projetos de compensação social, teria uma certa facilidade de ir fundo. No caso específico do nosso país em relação a esse tema, não é preciso ir tão longe, é preciso eliminar imediatamente o subsídio que o governo concedeu pouco tempo atrás e mais de grande intensidade, subsídio à gasolina. Da mesma forma, o subsídio à indústria automobilística, nós estamos falando nisso agora, mas faz parte da mesma problemática. Então, é extremamente importante eliminar subsídios, é extremamente importante modificar o sistema tributário. É necessário reduzir tributos que incidem sobre o investimento produtivo, tributos que incidem sobre o trabalho, que oneram a contratação de mão de obra e substituir isso pela tributação da intensidade de carbono. Então, nós, ambientalistas, quando propomos uma reforma tributária sustentável, não estamos pregando o aumento da carga tributária. Estamos dizendo que é preciso substituir impostos que são regressivos do ponto de vista social e ambiental por impostos que, do ponto de vista da sustentabilidade, contribuem para viabilizar, para estimular energias limpas e para desestimular a queima de combustíveis fósseis. A terceira grande recomendação do Rio Clima foi a necessidade de se criar uma moeda, uma unidade de valor vinculada ao baixo carbono. Nós tivemos, no pós-guerra, a conferência de Bretton Woods, quando as moedas eram lastreadas pelo valor ouro. Durante o governo do presidente Richard Nixon, nos anos 70, os Estados Unidos se retiraram dessa parte do acordo de Bretton Woods e abandonaram a referência a ouro. A referência a ouro era uma convenção humana, poderia ter sido lastrada até em titica de galinha, se essa fosse a convenção humana. Isso foi um acordo político entre estadistas naquela época. Urge, nesse momento, se criar uma unidade de valor que seja lastreada na redução de emissões de gás de efeito estufa. Isso permitiria que uma das grandes propostas que o Brasil fez nessa conferência, que é a chamada ação antecipada, remuneração da ação antecipada, que venha a ser isso. Venha a ser o seguinte: aquele país que, desde agora, antes mesmo do acordo de 2015, antes mesmo de 2020, quando esse acordo deve entrar em vigor, começar, de fato, a reduzir as suas emissões no agregado, não apenas da intensidade de carbono, mas as suas emissões absolutas, deveria ser recompensado. E recompensado como? Na minha opinião, pago
nessa unidade de valor de baixo carbono, que eu estou apelidando de moeda de baixo carbono, que serviria para comprar produtos, serviços e tecnologias que permitissem uma subsequente redução, uma subsequente nova redução das emissões. Com isso, gerando um ciclo virtuoso, com isso propiciando que, de fato, a economia comece a jogar a favor da redução de gás de efeito estufa, e não, como tem sido o caso até hoje, um obstáculo. Finalmente, queria mencionar a situação do Brasil. O Brasil conseguiu, nos últimos anos, uma redução bastante significativa das suas emissões de gás de efeito estufa a partir do controle e da diminuição do desmatamento. No entanto, chegamos, talvez, ao limite dessa estratégia. No último ano, nos últimos 12 meses, houve, infelizmente, um novo crescimento do desmatamento, cujas razões precisam ser analisadas. Então, nesse momento, qual é a situação? Nossas emissões baixam, aumentaram no ano passado de novo, pouca coisa, mas, se nós olharmos o horizonte de 2020, existe uma previsão de que, a partir de 2020, as emissões brasileiras voltem a aumentar. Isso porque não mais desmatamento, porém a questão energética, a questão justamente da queima de combustíveis fósseis e, dentro disso, inclusive, o próprio pré-sal. Nesse momento, por outro lado, nós temos uma possibilidade, um potencial considerável de redução das emissões na agricultura e na pecuária, através da recuperação de pastagens, através do plantio direto, através da racionalização da pecuária, que possibilite a disponibilização de terras novas, não só para a agricultura, mas também para o reflorestamento com captura de carbono. Então, esse é um campo onde pode haver um diálogo entre ambientalistas e aqueles que aqui representam os interesses da agricultura e da pecuária. Existe um campo de diálogo em torno da agricultura de baixo carbono. Então, me parece que isso é uma questão muito importante e nós devemos, de fato, focar nisso. Em relação às questões de energia, é fundamental, o mais rapidamente possível, eliminar subsídios para a gasolina, eliminar subsídios para o carvão. Meu líder. Na contramão da humanidade, o Brasil está contratando novas usinas termoelétricas a carvão, que vão lançar gases de efeito estufa na atmosfera durante os próximos 30 anos, de forma absolutamente desnecessária. Esse carvão, ele está sendo importado para rentabilizar a volta dos navios que entregam o nosso minério de ferro. Não há a menor necessidade de se importar esse carvão e de ter que construir, como foi o caso do senhor Eike Batista, uma térmica a carvão só para poder ter o que fazer com o carvão que se importou. Por outro lado, temos no Ministério de Minas e Energia uma enorme hostilidade em relação à energia solar, em relação à energia eólica. Eu tive a oportunidade de ter uma emenda parlamentar da autoria deste parlamentar. Foi boicotada pelo senhor Altino Ventura Filho, secretário de Subdesenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. Temos aí eólicas construídas no Nordeste que não tem uma linha de transmissão que permita que elas abasteçam os centros urbanos, ou seja, temos uma política ruim do ponto de vista energético, que precisa urgentemente ser revista se o Brasil pretende conservar
se o Brasil pretende ampliar o papel que tem tido nas grandes batalhas internacionais em torno da questão do clima. Penso que isso deveria ser motivo